Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flá. Hoje eu vim dar algumas dicas para trabalhar o Dia do Índio, 19 de abril. A dica de hoje vai para os maiores, a partir do 5º ano. As dicas que eu trago hoje são para trabalhar e contextualizar a cultura indígena. Podemos trazer várias questões históricas, sociais, políticas, para trabalhar com os alunos maiores. Uma ótima dica é trabalharmos as diferenças políticas de indígenas e não indígenas. Os alunos maiores já compreendem todo o processo histórico e social de colonização e descolonização da cultura indígena. Então, por que não aprofundar? A política indigenista reflete o pensamento indigenista, que são os princípios estabelecidos a partir do contato dos povos indígenas e a sociedade nacional. Uma política governamental criada para os indígenas, que no Brasil surgiu o Estatuto do Índio, sancionado pela Lei 1001, de 19 de dezembro de 1973. Explique para seu aluno que essa lei é voltada para a preservação das culturas indígenas. Pesquisem, leiam sobre elas. Outro ponto é que a política indígena varia de acordo com cada etnia e cultura. Cada povo possui uma organização social própria, que busca, por meio de suas organizações, assembleias, reuniões e movimentos indígenas, estabelecer diretrizes e caminhos na educação, saúde, meio ambiente, terras indígenas, entre outras coisas. Por isso, pesquise com o seu aluno os povos indígenas pertencentes à sua região. Se for possível, tente um contato com esse povo para conhecer um pouco da realidade. Traga alguém para falar sobre isso com seus alunos. Outro ponto que não podemos esquecer é que o parlamento indígena é uma realidade em vários países do mundo, não só no Brasil. Ele permite cada povo ser consultado de acordo com a sua própria política sobre questões que afetam suas vidas. Eles possuem autonomia e voz. Interessante, não? Aqui no Brasil, o movimento indígena brasileiro ele teve maior crescimento a partir da década de 1970, onde começou-se a ter uma maior organização, representantes dos povos. Mostre para o seu aluno como foi esse movimento no Brasil. Pesquise noticiários, imagens que mostram todo esse processo histórico que aconteceu em nosso país. A realidade indígena contemporânea, de indígenas doutores, advogados, médicos, jornalistas, políticos, professores e enfermeiros, tem conquistado muito espaço da sociedade. Traga isso para os seus alunos conhecerem essa realidade de como está sendo construída. Vale salientar que é importante respeitar a diversidade de saberes e também combater as visões eurocêntricas sobre o indígena, de que ele sempre precisa da ajuda do não indígena, que ele é incapaz. Muitas crenças, ideologias, ideias, formas de pensar, modos de agir surgiram com a colonização que refletia esse pensamento etnocêntrico. Então, por que não mudar essa história? Mude junto com seu aluno, construa esse conhecimento em conjunto. Uma outra dica que eu trago para vocês é utilizarem literaturas e lendas indígenas. A partir da literatura, podemos trabalhar diversos aspectos da cultura indígena. Em vídeos anteriores, eu fiz uma contação de história deste livro, Pé Veloz, O Menino da Floresta, de Eunice Braille. A partir dessa literatura, você pode trabalhar vários aspectos da cultura indígena com seu aluno. As brincadeiras e jogos. Para alguns povos indígenas, os jogos indígenas são muito importantes. Pesquise com seu aluno um pouquinho mais sobre isso. Quais são as influências desses jogos para as nossas brincadeiras do dia a dia? Proponha ao seu aluno e instigue-o a entender o quanto esses jogos, dependendo do povo indígena, é importante. Outra dica é trabalharmos as relações homem-natureza. Quais são os aspectos dessa relação? Por que é tão importante aos povos indígenas a preservação da fauna e da flora? Trabalhe o vocabulário da língua portuguesa,
as palavras que significam, as línguas de cada povo indígena, em especial da sua região. Outra dica que eu trago a você é trabalhar com o livro O Saci Verdadeiro, de Olívio Jequitupé. O autor desse livro inspira-se nas histórias contadas pelos seus tios, que viviam nas terras Guarani. O livro traz vários aspectos da cultura Guarani. Bacana, não? Que tal conhecer então mais um pouco com seu aluno? Outra lenda indígena brasileira muito bacana de trabalharmos é o Tutu, o menino índio de Tony Brandão. Essa história vai apresentar a vida de um índio, o Tutu, que começa com uma festa, onde ele é apresentado aos parentes da tribo. Essa história traz um pouco sobre a cultura do povo Tutu e a sua relação com a fauna e a flora. Ao mesmo tempo, a história vai contando os passos que o menino Tutu vai dando. O primeiro nome recebido para se proteger dos maus espíritos. O segundo nome, conforme ele vai aprendendo, igual ao pai, a pescar, caçar, plantar, colher e outras coisas que é considerado aspectos de menino para esse povo. A história vai se passando e vai mostrando todas essas relações de crescimento, independência, até o menino se tornar um pajé. O que não podemos esquecer é que os povos indígenas são essenciais para a história do nosso país. Então explore mais sobre a cultura e os costumes de cada tribo. Quando você estiver explorando todos esses aspectos dos povos indígenas e da cultura indígena, trabalhe com o alfabeto, as letras, a leitura. Faça sentido aquilo ao seu aluno. Assim, essa comemoração passa a ter sentido e significado. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. E não esqueça de seguir as nossas páginas, Facebook, Instagram, YouTube. E deixe sempre um recado para nós, dizendo o que você gostou e o que você quer ouvir no próximo vídeo. Até mais, pessoal!